Fala pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam da maneira que vocês realmente estiverem. Se você estiver super bem, você é super bem-vindo. Se você não estiver tão bem assim, estiver num dia horrível, você é super bem-vindo também. Quando a gente fala de neuroarquitetura, a gente está conversando sobre um espaço inclusivo, amoroso, empático, acolhedor. Então aqui todos são bem-vindos. Venha você com as suas emoções, com os seus sentimentos, com o seu padrão de pensamento e tá tudo certo. Então, hoje a gente vai conversar sobre a crise da crise de ansiedade. Então, foi o momento certo que a gente conseguiu encurralar a crise de ansiedade ao ponto dela reduzir o máximo que a gente conseguir. Né? Então, aqui, né, o Brasil, ele é hoje um dos países que mais tem o transtorno tanto de depressão quanto de ansiedade em um padrão mundial, em uma escala global. Né? Então, assim, é preciso olhar para isso, é preciso conversar sobre isso, porque se o Brasil, numa escala global, ele está no topo, significa que muitas pessoas que a gente convive, que estão ao nosso redor, essas pessoas, elas estão internamente ou às vezes externamente lidando com uma crise, né? Com um quadro de ansiedade e até mesmo depressão. Mas hoje a gente vai focar no tema da ansiedade. Então, existem algumas pesquisas aí, né? Que eu vou trazer, você até pode ver no meu Instagram, eu fiz um post e hoje a gente vai abrir o tema desse post, a gente vai conversar sobre esse post, né? Então, o primeiro fato é essa questão, né, do Brasil ele ser o país que ele mais tem casos de ansiedade no mundo, o que mais tem não, mas um dos que mais tem, né? Se a gente pega aí o gráfico de 2019, de 2009 para 2019, o Brasil estava no topo em todos esses anos e hoje o cenário ainda não mudou. Então, primeiro ponto, né? Como que o brasileiro ele lida com isso, né? Eu deixei um gráfico lá no meu post. Então, o primeiro de tudo, ele faz mudança nas relações interpessoais, ou seja, ele muda as pessoas que ele se relaciona. O segundo é melhorar o estilo de vida, então é mudar alguns hábitos. O terceiro é conversar, né? Abrir essa questão com amigos e familiares. O quarto é fazer passeio ao ar livre, ir para a natureza, estar em contato com a natureza. O quinto, iniciar atividades, né, ou às vezes até mesmo frequentar alguma questão religiosa ou espiritual. Então, é uma busca interna, né, busca por algo maior, assim. O sexto, faz alguma mudança no trabalho. Essa questão de mudança no trabalho pode ser você mudar, às vezes, a área que você trabalha, pode ser uma mudança de emprego, mas assim, é você olhar para o seu trabalho e você ver o que pode ser feito. O sexto, é o sexto ou o sétimo, não sei, já perdi a conta, mas é buscar auxílio profissional, né? Então, nesse momento, o brasileiro, ele começa a conversar sobre terapia, sobre psiquiatria, ele começa a buscar um terapeuta, um psicoterapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, então ele começa a buscar auxílio. E por último, o último que o brasileiro menos faz é buscar remédios, né? Então, remédios com prescrição médica. Então, esse é um gráfico, assim, que ele pega algumas atividades que as pessoas mais fazem para lidar com ansiedade e depressão, e aí como que elas lidam com essa questão, né? Mas, assim, foi muito curioso porque ninguém comentou sobre a importância de você mudar o seu espaço físico, de você mudar o espaço que você mora. E hoje é justamente o tema que eu quero trazer para vocês, a importância da gente fazer algumas mudanças no nosso espaço físico para melhorar a qualidade das nossas emoções, dos nossos pensamentos, né? Criar aí um equilíbrio cognitivo, um equilíbrio emocional. Então, para que a gente possa reduzir esses quadros de ansiedade, né? Quando a gente fala de neuroarquitetura, a gente está falando sobre uma arquitetura praticamente medicinal. Então, é uma medicina do habitat, né? Então, assim, a gente olhar para a casa que a gente mora, para os espaços que a gente frequenta e ver eles como uma maneira de melhorar a nossa saúde, a nossa qualidade de vida e a nossa vida como um todo, né? Então, assim, essa é a função do espaço que você mora hoje. É muito além de uma casa, é muito além de um espaço bonito. A neuroarquitetura, ela, claro, né, obviamente, ela considera a estética, mas, assim, muito além. Então, a gente vê o espaço como uma forma de moldar os nossos comportamentos, né? A neurociência, ela é justamente isso. Então, a gente pega uma casa, a gente olha para ela e vê o potencial dela de modular novos comportamentos na nossa vida.
E, consequentemente, quando a gente muda nossos comportamentos, a gente muda os nossos hábitos, a gente muda a nossa vida. Né? Então, assim, quando a gente está falando de uma crise de ansiedade, é muito importante o espaço que essa pessoa está durante a crise. Né? Se ela está num espaço barulhento, num espaço cheio de luz, é muito provável que a crise só aumente e o tempo de reverter a crise em calma, em acabar com a crise, ele é muito mais longo do que se fosse em um local, por exemplo, com uma luz mais amena, com um local mais silencioso. Então, assim, tem vários fatores que eles vão impulsionar, intensificar e alongar o tempo de duração de uma crise de ansiedade, né? Então, vamos começar falando sobre esse tema. O primeiro ponto, quando alguém estiver em crise, é uma mudança ambiental. Então, se você vê que se você estiver em crise ou alguém estiver em crise e for possível você levar essa pessoa para um lugar mais tranquilo, já vai ser muito bom para que ela possa se acalmar, para que ela possa se equilibrar novamente. Então, às vezes, assim, você vê a pessoa em crise, sei lá, no meio de um terminal de ônibus e você fica ali com ela, com um monte de gente passando, isso pode ser difícil da crise acabar, né? Pode estender o tempo da crise. Então, às vezes, de uma forma muito empática, tá? De uma forma muito gentil, com aquela pessoa em crise, você conduzi-la para um espaço mais tranquilo vai ser muito bom. E às vezes, se você estiver tendo uma crise de ansiedade, quando você começar a sentir os primeiros sintomas, faça uma leitura do ambiente que você está. Então, olhe onde você está, observe se aquele ambiente ele é favorável ou não para uma crise. Então, conduza-se, né, levemente, com gentileza interna também, para um lugar mais tranquilo, pois vai ser muito melhor para a gente reequilibrar o nosso organismo durante uma crise de ansiedade. Então, o segundo passo, né, é a biofilia. Quando a gente fala de biofilia, a gente está falando de natureza. Então, como que a natureza ela impacta o nosso sistema nervoso, né? Então, isso é muito natural. Você pode ver você mesmo, sem falar agora de crise nem nada. Se você está de qualquer estado emocional, pode estar estressado, pode estar super bem, pode estar eufórico. Quando você vai para a natureza mesmo, tá? Não quando você está na natureza no celular. Isso não é estar na natureza. Quando você está na natureza olhando e contemplando a natureza, como que você se sente? É natural que você se sinta bem, porque quando o nosso corpo ele está em meio e conectado com a natureza, as nossas frequências neurais, a nossa atividade cerebral, ela reduz, ela entra em equilíbrio. Então, sempre assim, se você tiver, agora, né, voltando para o tema da ansiedade, se você estiver tendo uma crise, busque algum local que ele contenha natureza ou elementos naturais. Então, às vezes você está num ambiente corporativo, de repente tem um lounge que tem umas plantas, vai para lá. Claro, né, se também não for assim, logo na entrada, com muita gente, com muito barulho, porque aí não vai funcionar. Mas assim, se for um lugar tranquilo, vá para perto de plantas, né? Olhe uma visão assim, às vezes vá para a janela, busque plantas, busque natureza, às vezes de uma janela a gente consegue ver uma montanha. Então, se conecte ao máximo com elementos naturais. Às vezes a própria madeira, né? Se perto de você tem um lugar assim, tem mais madeira, móveis de madeira, painéis de madeira, vá para perto da madeira, né? Então, assim, busque recursos naturais durante a crise, seja você em crise ou caso você esteja com uma pessoa em crise. Agora, a questão da influência social. Isso eu até diria que é o mais importante, tá? Por quê? Porque as pessoas, elas influenciam muito uma crise de ansiedade, um quadro de ansiedade. Né? Às vezes você está tendo uma crise, você reconhece que você está saindo do seu controle, está indo para um descontrole emocional, um desequilíbrio emocional, e a pessoa do seu lado está te falando que isso é frescura, que não tem nada a ver, volta a trabalhar, vai fazer outra coisa, vai se distrair. Mas você está tendo um quadro, você reconhece que você está tendo um quadro de crise. Né? Então, assim, muita atenção com as pessoas que estão ao seu redor. Elas são pessoas favoráveis ou são pessoas desfavoráveis para a sua saúde como um todo? Né? Então, assim, durante um quadro de crise, seja você em crise ou você com alguém em crise, faça essa observação das pessoas que estão ao seu redor. Né? Porque se a gente pega, assim,
Olha só, né? A gente volta lá para o gráfico que eu expliquei que as pessoas fazem. Uma das últimas coisas é você buscar auxílio profissional. Então, se as pessoas elas não buscam auxílio profissional, são porque de alguma forma elas estão achando, e pode até não admitir, mas elas estão achando que o próprio quadro delas de ansiedade é só uma frescura, é só um momento. E às vezes pode ser algo, esse momento aí ele está durando há anos e a pessoa ainda assim ela jura que é só um momento da vida dela. Então, gente, não é frescura. Quando a gente fala de saúde mental, é uma coisa séria, é uma coisa para ser levado a sério. Porque se a gente olha para isso, se a gente equilibra o nosso campo emocional, a gente está equilibrando a nossa vida como um todo. A gente está equilibrando nossas questões hormonais, nosso organismo, nossas escolhas, as nossas relações. Então, assim, é algo a ser levado a sério, é algo a ser considerado. Então, assim, durante o quadro de crise de ansiedade, agora voltando para o tema, observe as pessoas que estão ao seu redor. Tá? Às vezes também são pessoas que estão, você tá, como eu usei o caso do terminal de ônibus, né? Você tá lá no terminal de ônibus e vê gente passando. Às vezes as pessoas elas olham para você e elas ignoram, às vezes você tá, sei lá, quase morrendo e as pessoas seguindo a vida delas. Então, assim, busque algum lugar que você esteja tranquilo socialmente, que as pessoas que estejam do seu lado, elas sejam empáticas, elas considerem esse momento que você está vivendo, ou, né, caso você seja um acompanhante, você perceba alguém que está vivendo uma crise de ansiedade. Às vezes a gente exercer a empatia com o outro é algo muito importante, que vai ter um impacto muito positivo nessa pessoa em crise. Vamos lá, a questão agora do barulho, né? Gente, o barulho é confusão para o cérebro, não tem como, confunde o cérebro, é muito estímulo, né? Então, assim, imagina que o seu corpo ele tá trabalhando num ambiente barulhento, ele não sabe por onde ele vai olhar, vai ser muita confusão, um aumento, assim, muito significante na atividade cerebral, né? Então, ativa o sistema nervoso simpático, né? Então, assim, é muito difícil da gente manter um controle, uma regulação hormonal, uma regulação neural quando a gente está num ambiente que ele tem muita influência de ruído, né? Que ele tem muitos estímulos sensoriais. Então, assim, durante a crise é um fator muito importante a gente buscar espaços que não tenham tantos ruídos, que não tenham tantos estímulos. E agora até mesmo falando do estímulo visual, né? Então, assim, um lugar, quanto menos estímulo ele tiver, mais favorável vai ser esse espaço para reduzir uma crise de ansiedade. Agora, um outro ponto é a luz branca fria eliminada. Isso é muito interessante a gente conversar sobre, porque a luz branca fria, ela aumenta muito o nosso cortisol no nosso corpo, né? E o cortisol em desequilíbrio, ele causa estresse, é um estado de alerta muito alto. Então, assim, durante uma crise de ansiedade, busque luzes amarelas, quentes, ou luz natural, né? Então, às vezes, você está num ambiente corporativo, vá para o espaço que bata sol, né? Vai, assim, para o espaço lá fora. Se você está com alguém em crise, conduza com gentileza essa pessoa para um espaço que tenha luz natural. Porque a luz natural, a luz do sol ou a luz branca quente, vai reduzir a atividade cerebral e, consequentemente, a gente vai ter uma redução muito grande na crise de ansiedade. Então, assim, fuja de luz branca fria. Inclusive, eu até te dou um conselho agora. Na sua casa também, caso você não seja uma pessoa idosa, tenha luz branca quente, né? As pessoas, elas transformam a casa à noite num aquário. Elas ligam aquela luz branca torrando, né? Não sei nem se é torrando, é torando, sei lá. É torando, eu acho que fala. Mas fica assim, o cortisol é noite, você tá prestes a dormir e seu cortisol subindo. E aí, por isso, a gente começa a ter insônia, demora para dormir, sono leve. Então, olha só como uma coisa, ela impacta na outra, né? Tá tudo relacionado e se a gente equilibra tudo, se a gente olha para nossa casa como um todo, a gente começa a reestruturar o nosso corpo, a gente começa a reestruturar o nosso ciclo circadiano, né? Trabalhar junto com o nosso ciclo, ou melhor, em pró do nosso ciclo circadiano. Em ciclo circadiano. Aqui fiquei tentando achar a palavra.
Mas, enfim, gente, então vocês entenderam. Se vocês estiverem em um ambiente com muita luz branca fria, evite. Busque, então, uma luz amarela ou vá para perto da janela onde você consegue ter uma incidência, né, um contato com a luz natural para reduzir a crise, reduzir as nossas funções cerebrais também. E um outro ponto aqui que poucas pessoas conversam são os campos eletromagnéticos. Os campos eletromagnéticos, quanto mais energia elétrica a gente tiver do nosso lado, maior vai ser a função do trabalho do nosso sistema nervoso. Tá? Então, assim, energia elétrica afeta o nosso sistema nervoso. Né? Então, assim, se você tiver durante uma crise, fuja de lugares que tenham muito Bluetooth, tenham muito Wi-Fi, deixa o celular do lado, saia de perto da tomada, saia de perto do abajur, saia de perto do computador. Então, assim, com isso a gente consegue equilibrar o nosso sistema nervoso. Então, lembre-se disso. Campos eletromagnéticos, né, tudo que for eletrônico, em grande quantidade, eles desregulam o nosso corpo, eles desregulam o nosso sistema nervoso. Então, assim, fuja desses espaços, então procure um lugar que não tenha tanta eletricidade para que você não fique mais elétrico. Olha só, a eletricidade te deixa elétrica, né? Então, assim, fuja disso para você se acalmar, para reduzir um quadro de crise de ansiedade. Então, essa foi a nossa conversa sobre hoje. Então, se você estiver em crise, se você ver alguém em crise, conduza essa pessoa para um espaço ansiolítico, né? Um espaço assim que vai trabalhar em pró da redução da crise de ansiedade. Então, às vezes, uma crise que ela poderia durar, sei lá, 20 minutos, ela pode durar 7. Uma crise que poderia durar 1 hora, ela pode durar meia hora. Então, e meia hora na vida de alguém em crise é muito tempo. 2 minutos na vida de alguém em crise é muito tempo. Então, olha, sempre observa o espaço que você está ao seu redor e vê se ele está contribuindo ou não para a sua saúde como um todo. Então é isso, agradeço muito sua atenção, agradeço por você estar aqui comigo, agradeço por você dedicar uns minutos aí aprendendo sobre esse tema, espero que ele foi útil para você, espero que ele reverbere na sua vida e na vida de outras pessoas também. E é isso, sinta-se bem, sinta-se em paz e um abração.